Há dias em que o céu parece distante. Dias em que você dobra os joelhos e a alma parece não ter forças nem para orar. Os pensamentos se confundem, o coração pesa e o tempo parece não cooperar. Mas é nesses dias que Deus mais trabalha. É quando tudo parece parado que o invisível começa a se mover. Porque o milagre acontece de repente. Deus tem um modo único de agir, silencioso, preciso e surpreendente. Ele observa em silêncio o que você ainda não percebe, o fio de esperança que ainda existe dentro de você, o brilho da fé que, mesmo fraco, ainda não se apagou. E é nesse pequeno resto de fé que ele deposita a sua força. É a partir do quase nada que ele cria o tudo. Quando Deus decide agir, o tempo obedece, o vento se cala, as portas se abrem e os impossíveis se curvam diante do nome dele. O que hoje é lágrima, amanhã se transforma em testemunho. O que hoje é espera, amanhã se tornará vitória. E o que hoje é silêncio, amanhã será canção. Você pode não ver, mas o céu está em movimento. Enquanto você tenta entender o porquê, Deus está escrevendo o para quê. Ele nunca desperdiça uma lágrima, nunca ignora uma oração e jamais se atrasa. O tempo dele é o relógio perfeito que alinha o céu e a terra. E quando esse tempo chega, o milagre não pede licença, ele simplesmente acontece. Olhe para a Bíblia e veja. José estava na prisão quando o milagre aconteceu. Daniel estava na cova quando o livramento veio. Paulo e Silas estavam presos quando o louvor abriu as portas. E Lázaro estava morto quando a voz de Cristo chamou de volta à vida. Todos esses milagres têm algo em comum. Aconteceram de repente, no tempo de Deus, e não no tempo humano. O seu de repente também virá. Pode não ser do jeito que você imagina, mas será no momento exato em que seu coração estiver pronto para entender. Porque o milagre de Deus não é só uma bênção, é uma lição. Ele não vem apenas para resolver um problema, mas para transformar uma alma. Antes de mudar o cenário, Deus muda você. Muitas vezes, a demora não é castigo, é proteção. Se Deus te entregasse tudo agora, talvez você não soubesse lidar. Então ele trabalha em silêncio, construindo maturidade, fortalecendo sua fé e ensinando paciência. E quando você menos espera, o céu se abre. Aquele não que doeu começa a fazer sentido. Aquela perda se revela como livramento. E aquele silêncio que machucava se transforma em resposta. Deus está preparando algo maior do que você pediu. Enquanto você ora por uma solução, Ele está criando um propósito. Enquanto você pede uma saída, Ele está planejando um destino. E quando Ele terminar, vai ser tão perfeito que você vai chorar, não mais de dor, mas de gratidão. Porque o milagre não é apenas o resultado da fé, é o testemunho da fidelidade de Deus. Ele age quando todos já desistiram, para mostrar que o impossível é apenas o palco da sua glória. E o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mesmo que pareça demorar, ainda está a caminho. Há uma força misteriosa nos planos de Deus. Ele trabalha no oculto. Enquanto você chora, Ele organiza. Enquanto você sente o peso da espera, Ele prepara o desfecho. O que aos seus olhos parece demorado, aos olhos dele é o tempo exato da construção do milagre. Deus não faz obras incompletas. Cada detalhe da sua história, cada lágrima, cada perda e cada espera tem um propósito. Mesmo aquilo que você chamou de fim foi apenas um desvio para o recomeço. Nada é desperdiçado nas mãos de Deus. Você já reparou que o milagre nunca vem no conforto? Ele surge no desespero, no choro, na noite escura da alma. Deus não precisa de luz humana para iluminar o que está apagado. Ele é a própria luz. E é nessa luz que o impossível ganha forma. A sua oração não foi ignorada. Ela foi ouvida, registrada e está em andamento. Apenas não será respondida do seu jeito, mas do jeito que Deus sabe ser melhor. E quando Ele responder, você vai entender o porquê da demora, o porquê das portas fechadas e o porquê das lágrimas. Porque tudo o que Ele permite tem um propósito escondido. E esse propósito sempre te conduz à vitória. A espera molda o caráter. A dor purifica o coração. E o tempo de silêncio revela a maturidade da fé. Deus nunca se apressa, porque o amor dele não é ansioso. Ele age com perfeição. Talvez agora você esteja cercado por impossibilidades. Mas lembre-se, Deus sempre começa do impossível. Ele não precisa de cenário favorável, basta um sopro, uma palavra, um haja, e tudo se transforma. O milagre acontece no instante em que ele decide. E quando isso acontece, o natural se curva diante do sobrenatural. O que era lágrima vira cântico, o que era dor vira ministério, o que era derrota vira testemunho. Você pode estar num vale,
mas Deus está acima das montanhas. Você pode estar vendo apenas o pó, mas Ele enxerga o ouro escondido na areia. Tudo o que hoje parece dor será motivo de louvor amanhã. Quando Deus entra em cena, Ele muda tudo de forma repentina. O vento muda de direção. O mar se abre. O que estava morto revive. O que estava perdido é encontrado. E o que parecia impossível, acontece diante dos seus olhos. Mas há um segredo. Deus só revela o milagre a quem não desistiu dele. Ele honra quem permanece, quem chora e ainda confia, quem sofre e ainda crê. Aqueles que persistem mesmo sem entender são os que vivem o de repente do céu. A fé é o combustível que acende o impossível. Não importa o tamanho da montanha, o que importa é o tamanho da sua confiança. A fé move o coração de Deus. E quando o coração de Deus se move, o universo inteiro obedece. Então, não pare. Continue orando. Continue esperando. Continue acreditando, mesmo quando parecer loucura. Porque a fé, muitas vezes, soa como loucura antes de se tornar testemunho. O mesmo Deus que fez o sol parar no tempo de Josué pode parar o tempo da tua dor. O mesmo Deus que fez água sair da rocha ainda faz milagres hoje. Apenas uma ordem do céu é suficiente para mudar tudo. E quando essa ordem for liberada, nada nem ninguém poderá impedir. Os ventos soprarão a seu favor. O impossível se tornará caminho. E o improvável será a prova viva de que Deus esteve contigo o tempo todo. Você não foi esquecido. O que está demorando, está sendo preparado. O que parece parado, está sendo ajustado. E o que parece perdido, está prestes a ser encontrado. Quando o milagre chegar, ele não virá pequeno. Deus não faz obras pela metade. Ele vai mudar o cenário, a história e o coração. E você vai olhar para trás e entender que o deserto foi necessário para te fazer valorizar a chuva. O que hoje é lágrima, amanhã será riso. O que hoje é dúvida, amanhã será certeza. E o que hoje é dor, amanhã será cura. Deus está orquestrando algo que você ainda não pode ver. Mas quando os céus se abrirem, você vai perceber. Tudo estava sendo preparado para o seu milagre acontecer de repente. No mesmo estilo espiritual, poético e profundo dos anteriores. Chega um momento em que Deus diz, agora é hora. E tudo muda. O tempo que parecia travado começa a fluir. As portas que antes estavam seladas começam a se abrir. As pessoas que pareciam distantes são reposicionadas. E aquilo que você achava perdido começa a florescer novamente. O milagre acontece quando o coração entende que não é sobre controle, é sobre entrega. Você não precisa entender tudo, só precisa confiar. Porque a fé não é a ausência de dúvidas, é a coragem de continuar acreditando apesar delas. Quando você entrega, Deus assume. E quando Ele assume, nada mais pode deter o que foi determinado por suas mãos.